Muito bem, então, bom dia. Mais uma apresentação aqui da jornada. Agora a gente vai receber o Lucas Gondim, apresentando sobre o trabalho dele. Passa a palavra. Obrigado por apresentar aqui para a gente. Você tem 15 minutos, tá bom? Bom, obrigado, Rui. Meu nome é Lucas, como eu disse, eu sou aluno de mestrado do professor Rudney. No mestrado aqui eu tentei mudar um pouco o meu foco, eu vinha estudando cosmologia, agora eu estou estudando um pouco de teoria quântica de campos. O meu projeto ele tem esse título, Efeito de temperaturas e compactificação em modelos escalares com simetria ON-ON. Essa apresentação eu vou dividir ela em 5 partes. A introdução eu mais ou menos introduzo os termos e as coisas que eu estudo. No projeto, eu coloco mais ou menos a motivação, aonde ele está inserido dentro da literatura. No método, eu explico quais foram os métodos numéricos, o que eu fiz para conseguir obter os resultados. Nos resultados, eu dou mais ou menos uma pincelada muito básica, porque a apresentação é muito curta, mas dentro da tese está muito mais bem explicado, tem vários outros gráficos. Então, aqui, nesses resultados são bem poucos, mas eu explico um pouco mais a fundo também, com os gráficos. Na conclusão, basicamente, eu concluí com esses resultados. Tudo bem? Na introdução, eu vou falar um pouco sobre transições de fase, mais especificamente sujeitas às mudanças de temperatura e a um comprimento compactificado. Okay? A gente sabe lá de termodinâmica, lá do comecinho, que mudanças na temperatura, na pressão, no volume, no número de massa, etc., a gente consegue algumas transições de fase. As transições de fase, elas têm um papel importantíssimo na física moderna, porque diversos fenômenos interessantes decorrem delas. E, além disso, as transições de fase também têm um paralelo, como é que eu falo? Uma junção ali com as simetrias. As simetrias é um pensamento para os físicos, né, um princípio orientador, basicamente, embora eu estou falando aqui num jeito mais informal, ela existe a sua definição bem feita, existem os teoremas, etc., mas ela ainda assim constitui um pensamento, uma orientação, um princípio muito útil para pensar também sobre as diferentes fases da matéria. Quando eu falo dessa junção ali entre os dois, eu quero dizer o seguinte: quando a gente fala de simetria e transições de fase, a gente pensa o seguinte: conforme a gente aumenta a nossa temperatura do nosso sistema, a gente aumenta a simetria dele em consequência. Eu peguei um exemplo muito simples para falar sobre isso, por exemplo, um elemento sólido dentro de um cilindro, e a gente pode pensar aqui na distribuição de massa dentro desse cilindro, dentro daquele elemento. Então, no sólido, a gente pode ver que diferentes partes desse cilindro têm diferentes probabilidades de ter essa massa ali dentro. Ela está mais concentrada a massa em um certo local desse cilindro, e conforme eu aumento a temperatura, essa probabilidade fica cada vez maior de eu encontrar essa massa dentro desse cilindro. Okay? Foi um exemplo simples porque a gente sabe ingenuamente que isso ocorre, porém, dentro da natureza a gente tem outros tipos de transições. Tá? A gente tem, por exemplo, uma transição chamada quebra inversa de simetria, que dentro, que eu chamei aqui com as siglas em inglês ISB, que dentro do nosso exemplozinho aqui, seria como se eu tivesse um gás, aumentasse a temperatura e eu obtivesse um sólido. Assim, uma analogia bem simples, só para poder entender mais ou menos o paradigma, mas é como se eu saísse de uma simetria mais alta e ir para uma simetria quebrada, uma simetria mais baixa, com aumento da temperatura. Isso é chamado de quebra inversa de simetria, ISB, e a outra seria a não restauração da simetria. Então, eu pego uma simetria quebrada, ou uma simetria não quebrada, aumento a temperatura e continuo nela, independente desse aumento de temperatura. Voltando na nossa analogia, assim, bem simples, é como se eu tivesse um sólido aumentando a temperatura dele e ele não mudasse o seu estado, continuasse naquela fase quebrada. Tudo bem? Esses fenômenos da ISB e SNR foram estudados por Steven Weinberg, com modelos escalares de múltiplos campos. Aqui tem uma noçãozinha, passando de uma simetria
mais simétrica, com o aumento da temperatura a gente passa por uma simetria quebrada. E assim por diante, tudo que eu tinha mencionado já em cima. Esses modelos de Weinberg eles foram estudados por vários e vários estudos, tentou-se entender se isso era algum fenômeno referente ao mecanismo que estava estudando, se era devido às perturbações. Então, mesmo fazendo outros tipos de estudos com casos não perturbativos, se obteve os mesmos resultados, ou endossando os resultados do Weinberg. Então, são estudos muito já consolidados. A ideia aqui é trazer um segundo tipo de estudo, que é um estudo sobre as transições, sobre dimensões compactificadas. Da mesma forma como a gente faz para inserir a temperatura na teoria quântica de campos, é possível fazer com que a gente tenha uma dimensão compactificada. Em vez de você fazer aquela integral na teoria quântica de campos de 0 a infinito, a gente faz ela agora de forma finita. Existe uma série de regras, existe uma série de regras especiais, mas é possível fazer. E a minha junção é o seguinte, é pegar os modelos de Weinberg, unir com essas dimensões compactificadas e ver se aparece essas ISBs e SNR. Então, esse é o objetivo, a motivação, ela basicamente está dentro da literatura entre esses dois tipos de artigo. Bom, dentro do projeto tem um modelo relativístico do tipo de simetria ON-ON, onde esse N ele é as componentes do meu campo φ e do meu campo Qi. Eu tenho essa lagrangiana, onde eu tenho uma interação entre os campos de forma quadrática, e tenho as autointerações aqui, lambda φ4. Okay? Se eu fizer o diagrama de 2 pontos e obter as correções de um loop para a massa, a gente obtém essa expressãozinha. E para a gente colocar a temperatura ali dentro, a gente faz as mudanças para o domínio euclidiano, todas aquelas mudanças para obter as frequências de Matsubara, e aí a gente obtém, eu coloquei aqui como é que eu faço essa transição, de uma forma só visual, né? A gente passa de uma integral contínua para um somatório, ok? E, da mesma forma, agora, para a dimensão, né, para o comprimento, um dos comprimentos, a gente também faz da mesma forma. É claro, tem todas as regras, dentro da tese é bem mais explicado do que aqui, porque é uma apresentação muito simples, muito rápida. Então, utilizando e substituindo substituindo e colocando T e L dentro dessas expressões da massa, ela fica com essa expressão aqui, onde esse fator aqui é o fator esses fatores aqui perto de N, são os fatores de simetria, e a gente tem QI e 2 aqui, R, é essa expressão toda que é uma somatória de funções de Bessel. Okay? A gente também pode corrigir nos diagramas de 4 pontos, aí ficam umas correções em lambdas, e a gente também obtém essas expressões aqui. E aqui aparece um J2, que é um pouquinho diferente do I2, onde aparece somatórias de funções de Bessel, só que do tipo 0. Aqui é do tipo 1. A única diferença, mais ou menos, entre as duas. Tem algumas coisas ali também dentro das somatórias que mudam, mas são poucas coisas. Tá? Então, tem essas duas expressões, e a gente pode colocar, voltando aqui, a gente coloca as expressões de lambda corrigidas dentro dessas massas. Tá bom? Bom, qual é o método que a gente usou? O primeiro método que a gente usou era o método de séries. Né? A gente pegava aquelas séries, analisava a convergência daquelas séries, e, através da análise da convergência das séries, a gente truncava elas, e assim continuava os cálculos. Se vocês pararem para analisar, cada uma desses fatores aqui, eu tenho 3 somatórias. Dentro da minha massa, eu teria 13 somatórias diferentes. E eu não faço um gráfico só, eu faço diversos gráficos para vários tipos de comprimentos e temperaturas diferentes. Então, começou a ficar um trabalho tanto dentro do matemática, para ele resolver essas contas, quanto o trabalho de análise dessas convergências. Começou a ficar muito complicado, e a gente optou por um outro método numérico, chamado de Abel-Plana, que é trocar essas somatórias por integrais. E assim, isso facilitou muito, é uma técnica muito mais poderosa, e a gente não vê muito ela sendo usada, pelo menos nos artigos que nós vimos. Então, a gente trocou por Abel-Plana e facilitou muito a nossa vida. A gente não precisava mais analisar todas as convergências
das convergências não, aonde elas iriam convergir. Okay? Os resultados, através da Bell-Plana e dos métodos numéricos em matemática, eu obtive as temperaturas críticas, os comprimentos críticos, entre aspas, eu obtive os comportamentos dos gráficos. Então aqui eu vou só pincelar para vocês o que eu obtive. Tá bom? Com massas positivas, que eu quero dizer aqui, é que as massas, os inputs originais são de massas positivas, ok? É porque eu posso ter massas negativas ao quadrado também. Então, os inputs originais são massas negativas. Então, aqui eu especifico que massas eu estou usando, tá bom? Mas com que massa eu quero dizer é esse m quadrado aqui, ele pode ser negativo no começo também. Então, voltando. Esse primeiro gráfico é para o caso de Weinberg, tá bom? É relativístico. Aqui a gente obtém essa linha tracejada que é o φ, e a linha cheia é o Qi. Lucas, Oi. 5 minutos. 5 minutos? Ok. Para a linha tracejada, o meu similar é o φ, é o azul. Desculpa, a qualidade dos gráficos está muito ruim. E aqui também é o azul. E para o Qi, esse que é o cheio, aqui é o amarelo para mim. Tá bom? Quais são as diferenças entre as duas? Das massas positivas, o que a gente esperaria que acontecesse? A gente esperaria que, de massas positivas para φ, a gente esperaria que ele continuasse positivo. E para Qi, a gente esperaria que ele fosse do positivo para o negativo, saindo de uma fase simétrica para uma fase quebrada. Aqui o que a gente observa é o seguinte, eu vou pegar esse gráfico aqui, ele está aqui embaixo, a origem dele. Ele começa do positivo, ok, o φ continua positivo. Até aí tudo bem. Mas aí o Qi muda. Ele parte de um negativo, de um valor negativo, transiciona para uma fase positiva e depois desce de novo para a fase quebrada. Esse comportamento aqui é muito interessante. Ele é diferente e ele só aparece com colocando a compactificação. Esse gráfico do meio é com a massa sem os lambdas corrigidos. Deixa eu voltar aqui em cima. É para essa expressão sem esses lambdas corrigidos. Já para o terceiro gráfico, é com os lambdas corrigidos. E aqui a gente tem uma pequena diferença entre os dois. Ele sai daqui do positivo, desce um pouco e volta a ser positivo, mas ele não toca a origem. Isso aqui para φ. E para aqui, ele não toca a origem também, ele continua sempre na fase quebrada. Ou seja, ele está num SNR, ele sempre continua nessa fase não restaurada. Tá bom? Agora, para massas negativas, ambas as massas com inputs negativos, a gente obtém coisas mais interessantes ainda. Aqui é a parte de Weinberg. A gente espera o quê? Que os dois saiam de massas negativas, para φ ele volte a ser positivo, e para Qi que ele continue a ser negativo. Então aqui é a mesma coisa, o azul representa o φ e o amarelo representa o Qi. É o mesmo gráfico, basicamente, muda pouquíssimas coisas, mas o azul sai do positivo e continua positivo, ou seja, diferente do que se espera para o caso do Weinberg, que é sair do negativo. Não, ele sai do positivo. E para o Qi, ele continua do mesmo comportamento, saindo do negativo, passando por uma fase simétrica, depois voltando para a quebrada. E ainda mais interessante é para o caso dos lambdas corrigidos, em que a gente sai de um parâmetro positivo, ele desce até o negativo e volta a ser positivo. Essas mudanças que a gente fala aqui, que está saindo de uma fase quebrada, voltando, etc., são fases reentrantes, como a gente fala. Isso é muito interessante, porque aqui a gente tem duas temperaturas críticas, coisas que a gente não tem na teoria de Weinberg. Ok? E para o φ continua sempre negativo, não restaurado. Tá bom? Aqui são os valores que eu analisei para ambos os gráficos, são todos os mesmos valores, essas constantes. E as conclusões são o seguinte. A conclusão é que, utilizando as compactificações, o que muda é a origem dos gráficos, a origem da massa. O L parece exercer uma influência dentro da massa, de modo a mudar a sua origem.
de forma ao que não é esperado, dentro do comportamento visto pela teoria ali de Weinberg, usando apenas a temperatura. E é muito interessante porque, se a gente passar de um comprimento crítico, a gente volta a obter exatamente o comportamento de Weinberg. Em outras palavras, quando a gente aumenta o valor de L aqui o comprimento, quando a gente aumenta cada vez mais o valor de L, a gente volta a obter a mesma teoria de Weinberg. E isso faz todo sentido físico, no sentido de que a gente está pegando o L e botando ele cada vez maior, ou seja, aproximando ele do infinito. Ou seja, voltando aquela integral compactificada a ser aquela integral de zero a infinito, entre aspas. Então, no limite, eu teria que obter realmente a teoria de Weinberg depois. É muito interessante que depois desse L crítico, esses valores de L crítico são muito interessantes. Depois desses valores, a gente obtém Weinberg, e antes dele a gente obtém outras transições de fases peculiares e muito interessantes. E outra coisa, as fases reentrantes que a gente obteve nesse artigo, eles só são possíveis na teoria de Weinberg com a teoria não relativística. E aqui a gente usou só teoria relativística. Então é outra coisa interessante a se colocar dentro desse artigo. Ok? Basicamente isso. Muito obrigado. Muito bom. Lucas, eu estou acostumado a chamar de Lucas, mas tudo bem. Vamos abrir agora para as perguntas. Eu tenho uma pergunta, vou usar minha posição para fazer primeiro. Sobre aquela sua substituição, aquele método Abel plana. Como você garante, usando essa substituição nos somatórios, que você não precisa mais se preocupar com a convergência das séries? O Rodinei ficou muito preocupado com isso. E eu fiz o seguinte, eu peguei o que eu já tinha feito com as séries e tentei analisar os dois para ver se batiam os mesmos resultados, os mesmos gráficos. E, basicamente, quantitativamente, sim, eles batem os mesmos gráficos. Então, é um método um pouco mais sofisticado do que o que eu estava usando, que era um método mais braçal, etc., de analisar cada convergência. E nesse daqui ele já faz isso dentro da própria ferramenta. Mas isso é uma substituição a grosso modo, ou é tipo uma rotina, é um código, algo assim, você joga a série no matemático usando essa técnica? Como eu obtive para... Você está falando do Abel Plano ou da minha técnica anterior das séries? Não, o Abel Plana mesmo, estou interessado nela, porque você não está me dando convergência da série, aparentemente alguma coisa aí. Basicamente a gente substitui, a gente pega a função que está sendo somada e substitui direto no método. Substitui direto? Matemático, sim. Tá bom. Maneiro, tá bom então. Depois eu vou te perguntar mais detalhes disso aí, vamos passar para outra pergunta aí. A gente pode trocar um conhecimento, sim. Se alguém mais tiver pergunta, pode abrir o microfone. Eu tenho só uma coisinha. Eu queria enfatizar aqui um detalhe que não sei se o pessoal reparou. Essa integral aqui que ele acabou de falar, da tal da Abel-Plana, do método, ela corresponde ao método de Ramanujan para dar sentido a séries divergentes. Se transformar séries divergentes em funções integrais. Eu não conhecia. Nem sempre isso aí dá para fazer, tá? Porque às vezes a integral é mais difícil do que a própria somatória. É verdade. Mas dentro do que eu estudei, eu analisei os dois. Ramanujan. Ele está bem definido, parece. Pelo que eu sei. Mas foi uma preocupação grande, assim, de saber se as duas estavam com os mesmos resultados, porque não é sempre mesmo. Porque aquela série, por exemplo, que converge para -1/12, que todo mundo fala, né? Que, na realidade, ela é divergente, né? Aquela série tem sentido quando você faz a equivalência de Ramanujan. Você transforma a série numa integral, a integral vai convergir para -1/12, mas você já está excluindo o setor divergente. Já é uma série regularizada. Então, está trabalhando, se ele está usando esse método de Abel-Plana, que é tipo o método de Ramanujan, ele já está regularizando. Sim. Entendi.
Lucas, tem uma Oi. pergunta. Lá na sua Lagrangiana, você escreve em função de dois campos, né? Do φ e do Qi. Isso. Você não considera termo misto dos campos, né? Tem algum porquê Considero. ou considera? Ah, desculpa, não tinha Tem visto. uma interação entre os dois quadrados. Desculpa. Ok, beleza. Tá bom. Tá, interação linear não tem nenhuma, né? Não. Aí não tem um porquê, não, ou só, tipo, é do modelo assim É e porque eu segue. escolhi trabalhar na teoria lambda Φ4 mesmo. Com os modos quadráticos e quarticos. É a simetria, né? Termos lineares quebra a simetria, ON. Uhum, tá bom. Beleza. É um interessante também que existe um paralelo entre essa teoria aqui que dá para utilizar dentro da cosmologia, né? Que é usando n igual a 90 e n Qi igual a 24, se não me engano. Então tem um paralelo aqui também entre esses modelos aqui que dá para utilizar também na cosmologia e analisar essas transições de fases também pode ocorrer. Só um adendo. Oi. Então você compactificou o tempo. Você tem duas frequências diferentes, Matsubara, aí, né? E você tem dois campos. Isso. Os dois estão em 3+1, aí você joga para o euclidiano, os dois, aí você vai ter duas temperaturas, não é isso? Como se fosse duas temperaturas, sim. Ah, entendi. Por isso que na hora que você acha aquelas séries e tudo mais, fica complicado, né? Porque você está somando duas variáveis diferentes, né? Ali, antes de usar aquela fórmula de Abel. Sim, e também porque eu não estou usando nenhuma aproximação, né? Porque a gente pode também utilizar aqui só a temperatura e também vai aparecer algumas coisas complicadas. Mas aí você usa temperaturas altas, né? T muito maior do que M, e aí você consegue cortar alguns termos, consegue deixar a expressão um pouco mais limpa, mais clean. E aí você consegue trabalhar, consegue manipular e etc. Mas aqui eu escolhi não fazer nenhuma aproximação e ir até o final com essas expressões. Entendi. Bacana, cara. Maneiro. Só falando rapidamente aqui, que tanto faz fazer com as somatórias ou a integral, né? Para fazer na Bell plana, você tem, claro, que satisfazer algumas condições. A função tem que ser holomórfica, analítica, num certo regime, etc. Mas satisfaz, né? Essas funções que a gente tem satisfaz exatamente essas condições. Então, por isso que a gente pode converter a somatória para uma fórmula de integral, né, como na Bell plana. E como a gente está fazendo numericamente tudo, não dá para fazer analiticamente, então é mais uma vantagem numérica, né? Fazer as integrais numericamente é muito mais rápido do que fazer essas somatórias e truncar até ser uma determinada ordem. Você vai calcular muito mais termos, então numericamente é muito mais intensivo. Sobre a motivação, que ele não falou, só falando rapidamente, matéria condensada, estuda-se muito transições em filmes finos, né, que, variando a espessura do semicondutor, ou seja lá o material que você está utilizando, você pode estudar que tipo de transição tem nesses materiais finos, né? Então, usar a compactificação aqui é exatamente motivado por isso, né? Estudar esses tipos de fases reentrantes que também aparecem em sistemas de matéria condensada e que mede no laboratório. Eu esqueci mesmo, professor. Mais alguma pergunta? Bem, se não tem, a gente finaliza a apresentação do Lucas por aqui. Queria agradecer, Lucas. Muito bom. Obrigado. Vou terminar agora a gravação.